Olá, alunos do EducaPsi. Meu nome é Rafaela Carvalho e hoje nós vamos dar início ao curso de Introdução à Psicanálise. Para começar essa conversa, eu gostaria de contar um pouquinho de mim para vocês. Eu sou psicóloga clínica, fiz a graduação em Psicologia na Unesp de Bauru, em seguida um aprimoramento em Saúde Mental no HC de Ribeirão Preto. Esse programa de aprimoramento era voltado para a área de psiquiatria e as áreas em que eu trabalhei eram enfermaria, ambulatório, hospital-dia. É bem interessante aos interessados, aos estudantes procurarem esses programas em hospitais. Atualmente eles se transformaram em especializações aqui no hospital. Em seguida eu iniciei o mestrado em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e esse trabalho ainda está em curso. Eu venho estudando transtornos alimentares e famílias pela perspectiva da psicanálise. Tudo bem? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou adiantar o percurso da aula para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o criador da psicanálise, sobre o momento em que ela foi criada, o que esse método pretendia e como é o objeto da psicanálise, né? O que esse método pretende estudar. Falar de psicanálise é falar de Freud e lembrar que essa é uma teoria que se faz a partir do seu método. Segundo o Fábio Herman, a psicanálise não é uma teoria, ela é um método em ação. É impossível falar dos processos psíquicos, da forma como a subjetividade humana funciona numa discussão teórica, né? Uma discussão que vai abordar conceitos e não vai se centrar no encontro humano. Então é a partir disso que os psicanalistas até hoje revisitam conceitos de Freud, refutam, ampliam aspectos da teoria e da técnica também. E para falar de ciência como um todo, né? Se uma disciplina é considerada científica, ela deve se atualizar e se reciclar à medida que os estudos são feitos, não é mesmo? Com a psicanálise não é diferente. Então, vamos falar um pouquinho do Sigmund Freud. Nessa foto ele aparece um pouquinho mais jovem, né? Freud ele foi um médico, neurologista, passou a maior parte da sua vida em Viena. Somente nos últimos anos, em razão da Segunda Guerra Mundial, ele foi morar em Londres com o auxílio de Marie Bonaparte, que era uma analisanda sua, né? Parente do Napoleão. Ela conseguiu que ele fosse para Londres para escapar mesmo das perseguições dos nazistas. Né? Isso é um dado interessante da história do Freud. Então ele fez essa universidade lá quando novinho em Viena e ao final da residência ele ganhou uma bolsa para trabalhar com Charcot em Paris. Nesse momento, Freud já estava interessado em entender, estudar as apresentações sintomáticas que não eram tão facilmente explicadas pela medicina da época. Alguma coisa escapava aquele saber e ele percebia que havia uma certa resistência a qualquer outra explicação que não fosse de fundo orgânico e biológico. Então ele foi em busca de Charcot em Paris. O Charcot estava, então, estudando as histéricas no Salpêtrière, que era considerado um centro de referência clínico e de ensino sobre a histeria. O Charcot já tinha feito alguns avanços, por exemplo, diferenciando a histeria da epilepsia. E eles tiveram uma relação muito boa. Assim, nos escritos sobre esse momento de Freud, ele aponta para características muito positivas de Charcot, e que ele era um professor muito ouvinte, muito disponível. Né? Parece que houve uma relação aí de mútua admiração.
entre os dois. Então, durante muito tempo, a histeria ela se apresentou como uma incógnita para a medicina, principalmente em razão da impossibilidade de se encontrar uma causa objetiva para ela, né? Não havia explicação biológica, a histeria não partia da deterioração de nenhum órgão, de nenhum sistema do corpo, e isso intrigava os médicos. E a psicanálise ela vai nascer desses questionamentos a partir da histeria. Então eu cito um outro personagem muito importante na vida de Freud, porque eu acredito que ele também auxiliou e impulsionou esse momento inicial do Freud para encorajá-lo a escrever sobre o que ele estava descobrindo, o que ele estava percebendo acerca desses quadros. O Breuer, né, que é a pessoa que eu vou citar agora, era um médico cientista. E por que ele é importante? O Breuer tinha uma paciente, fica conhecida como Ana O, né, ela é bastante famosa, que apresentava um conjunto de sintomas que a fazia sofrer. Ela tinha paralisia dos membros, com contratura muscular, inibições, dificuldade de pensamento. Era considerada uma moça culta, inteligente na época. E ela, né, colocando numa linha cronológica esses sintomas, o Breuer ele descobriu que toda essa apresentação teve origem quando ela cuidava do pai que estava doente. Então, no período que ela estava cumprindo essa tarefa, ela havia tido pensamentos e afetos que se referiam ao desejo de que o pai morresse. E essas ideias foram reprimidas e substituídas pelos sintomas, na percepção de Breuer. Então, quando a paciente, quando a Ana estava acordada, em estado de vigília, ela não era capaz de identificar a origem desses sintomas. E sob hipnose, ela relatava cada um deles, rememorava esse momento em que ela cuidou do pai, trazia essas vivências e a partir dessa rememoração os sintomas desapareciam. É importante marcar que o desaparecimento dos sintomas não aconteciam de forma mágica. Segundo Breuer e Freud também, devido à liberação, na verdade, das reações incômodas, das emoções associadas àquele evento traumático, que era desejar a morte do pai que estava doente. Certo? Então, a partir desses contatos muito importantes, Freud teve força, né, ganhou substância para alterar o modo de pensar a vida psíquica de uma forma radical. Ele foi ousado ao colocar esses processos misteriosos do psiquismo, essas regiões obscuras, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, toda a subjetividade do homem como problemas científicos. E a eles ele deu um rigor científico. O Freud, a partir da sua clínica, na escuta de seus pacientes, ele levantava esses problemas, levantava os efeitos que a fala, as interpretações e os conceitos que ele criava, que contornos isso ia ganhando ali na prática, no contato. Ele ia notando, sistematizando isso rigorosamente. Freud escreveu 22 livros, centenas de artigos, trocou centenas, milhares de cartas com colegas de trabalho, então tudo era muito documentado. E essa investigação sistemática levou o Freud à criação da psicanálise. O momento em que a psicanálise foi criada era um momento de repressão, de dominação dos instintos irracionais, né? Eu digo isso para marcar
que esses sintomas das histéricas, eles eram representativos também desse momento social. Eles tinham uma marca, uma expressão sexual, e como a sexualidade era encarada nesse período? Ela era demonizada, a masturbação cheia de tabus e até considerada como algo que fazia mal à saúde. Então era pregado uma série de normas do bem viver, ali o que o casal monogâmico devia ser respeitado, e por outro lado, né, tinha uma proliferação de bordéis, né, nas cidades. E então, assim, a sexualidade ela acontecia embaixo dos panos, né? Não havia uma validação social para expressar-se sexualmente. Não quero dizer, né, de forma exagerada, encenada, mas expressar a sexualidade com saúde, assim, com liberdade. A psicanálise ela nasce com a intenção de dominar a loucura, que até então a ciência considerava o enlouquecimento produto da falta de razão. Como eu disse, a tentativa de compreender a loucura foi impondo mais razão, categorizações, medições, divisões, tentativa de enquadrar mesmo, de dominar essa desordem. E qual não foi a surpresa de Freud ao descobrir que a vida comum não era tão diferente assim da loucura quanto se pensava que fosse. A diferença marcante é que o que o cotidiano esconde, a loucura faz questão de mostrar. Então, é como se partíssemos de estruturações parecidas e a loucura desvela o que a normalidade reprime e esconde. Então, a loucura seria uma forma de comunicação, né, do que não está podendo ser expresso. Então, né, para acrescentar nossa conversa, essas doenças que não tinham causa orgânica, elas eram um enigma para os médicos da época, porque o psiquismo não era considerado científico, nenhum aspecto do psiquismo, porque como você vai mensurar, como você vai categorizar, como você vai comprovar que o fator psíquico pode causar ou causa uma doença. Então, ainda por cima, toda essa discussão causava um burburinho nos cientistas da época e propunha uma alteração radical no modo de pensar positivista. Trago aí um trechinho do Freud. Eles não sabiam o que fazer do fator psíquico e não podiam entendê-lo. Deixavam-no aos filósofos, aos místicos e aos charlatãs. E consideravam não científico ter qualquer coisa a ver com ele. O Freud marca nesse trecho o quanto de resistência que os seus estudos, né, sua teoria, ela teve nesse momento. Então, é importante citar que no início das suas investigações ele teve forte influência da biologia, né? Ele tinha também que agradar os dois lados, né? O dele mesmo e do saber que estava disponível. Devido também à sua formação médica, ele começou a tentar explicar o funcionamento do psiquismo por essa via, né? O projeto para uma psicologia científica, ele explica o modelo do neurônio, sabe, por diferenças de quantidade de energia, vai explicando que a excitação, né, o excesso de energia causa sofrimento, incômodo, e que é desejável que haja uma descarga, uma liberação. Então, as ideias seminais, ela começa com esse jargão médico, biológico, que aos poucos vai dando lugar ao Freud como a gente conhece, né, hoje. Então, a humanidade até então, até chegar a Freud, já vinha sofrendo alguns golpes narcísicos, né? Quando o Copérnico, ele, pelo heliocentrismo, tira a Terra do centro do universo. O Darwin diz que nós éramos evolução dos primatas, né, que vínhamos dos primatas, e o Freud ao dizer que não éramos senhores, não somos senhores da nossa própria casa, que existem processos
os quais não temos acesso, que governam o nosso agir, nosso sentir, nosso fazer. Né? Uma pontada bem dura de ser elaborada por todos nós. E, então, o que pretende o método psicanalítico, chegando nesse momento agora? Ele pretende o estudo dos fenômenos inconscientes, por meio de uma técnica, né? Anteriormente era a hipnose, que objetivava essa catarse, essa liberação do incômodo, do afeto associado à situação traumática, e ao longo do tempo Freud foi abandonando a hipnose por perceber que algumas pessoas não conseguiam se submeter a esse método e principalmente que ele não era eficaz para a eliminação dos sintomas. Na verdade, aquele alívio, aquela liberação, ela era momentânea e depois a pessoa ela ficava até mais resistente a lidar com aquelas questões que ela tratava sob hipnose. Né? Ele deu lugar, então, à técnica da associação livre, que convida o analisante a falar livremente, sem reservas, o que lhe vier à cabeça, né? Essa é a regra fundamental da análise. E ao analista, então, cabe oferecer atenção flutuante àquela fala, que significa não dar atenção necessariamente palavra a palavra, ou o que o discurso está querendo comunicar, mas alguma palavra que te chame a atenção, ou afeto associado àquele discurso, ou que aquilo faz o psicanalista pensar a respeito da queixa do paciente de forma simbólica. A atenção flutuante é tentar estar perto, oferecer um encontro, dando passos, né, fazendo um recuo em relação àquela fala, para poder abordá-la de um jeito que seja mais profundo e que carregue também um pouco da capacidade do analista de deixar sua mente ficar invadida com as sensações, com pensamentos que vão aparecendo ali, né, ocasionalmente, seu plano mental, que podem dizer respeito àquela interação. Né? São pontos que a gente pode discutir melhor falando sobre teoria da técnica, tá bem? A essência, então, do método psicanalítico é fundada na clínica. A partir da dupla, né, da interação analista-analisante, como eu estava dizendo, né, a teoria, a discussão de conceitos, elas não são férteis, não são frutíferas, né? E a abordagem utilizada, ela é prioritariamente interpretativa dos fenômenos. E o que significa isso, abordagem interpretativa? Significa dizer que toda a conduta humana é carregada de sentido e passível de ser compreendida como parte desse contexto histórico, social e cultural e de um ponto de vista pessoal e coletivo. Então, nossos comportamentos, pensamentos, expressões, eles carregam uma marca da nossa vida pessoal e do contexto que a gente está inserido, né, de forma imbricada. É muito difícil separar uma coisa da outra, né? Nós somos produtos desses dois estratos. E para encaminhando nossa conversa para o final, o que seria o objeto, então, que a psicanálise vai estudar? A psicanálise vai estudar o inconsciente, que não é uma explicação para o inexplicável, né? Como comumente a gente ouve, né? Ah, eu fiz, mas deve ser porque isso estava no meu inconsciente, né? Na verdade, o inconsciente ele é uma lógica particular de articulação e produção de significados. Então, há um conjunto de representação de ideias, de afetos que visam a satisfação. Freud, no início da teoria, disse que o aparelho psíquico era regido por um princípio de prazer. E, então, essas ideias, esses afetos ficavam lá como um excesso de energia, como eu disse, né? E que procuravam, então, uma liberação, porque o excesso de energia causava incômodo, uma liberação e uma satisfação, então. Nesse momento, quando no inconsciente elas se encontravam impedidas, né, de alcançar a via consciente. E por quê? Né?
o que está no inconsciente foi para lá, né? Porque esses conteúdos, eles são de caráter sexual, infantil, sádicos, agressivos, que possivelmente vão na contramão desses princípios morais da consciência adulta, né? Que, como eu disse, vão sendo construídos a partir das nossas características, né, pessoais e íntimas em articulação com a cultura, certo? Então, o inconsciente é esse reservatório, né, dos desejos remotos e proibidos, e que a gente se protege, porque o acesso a eles causa angústia, causa sofrimento. Então, o psiquismo tenta deixar guardado todo esse conteúdo por meio de defesas, né, operações defensivas. Essas defesas, elas, né, fazem parte do inconsciente, então também como ele, seguindo essa lógica própria, que vão determinar e se impor os funcionamentos normais e patológicos, é uma condição universal. A diferença é que nos estados patológicos há uma perda de funcionalidade, há uma expressão que traz prejuízos e sofrimento ao sujeito, um sofrimento que vai prejudicá-lo no seu cotidiano. E no funcionamento normal, nossas defesas também elas causam sofrimento, obviamente, né? A gente também sente angústia, ninguém tá imune, né, disso, mas é considerado que a gente consiga estar na nossa vida ainda, né, fazendo nossas atividades e tendo o mínimo de bem-estar. Então, inconsciente e defesas são elementos fundamentais da psique humana. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente começa por aí nossa conversa. Quero agradecer a atenção de vocês e deixar 2 contatos aí, meu e-mail, meu Instagram, caso vocês queiram tirar dúvidas ou falar comigo. Eu agradeço muito e até a próxima.